queridos irmãos. Nós somos a equipe 2 da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e estamos aqui para gravarmos mais um podcast, desta feita da lição 2 da revista de adultos, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos seus filhos. A nossa equipe é formada pelo pastor Elinaldo, presidente da DIPAR, por mim, Assis Irineu, e pelo pastor Elias Aguiar. Nós integramos o DENEC nesta apresentação do podcast, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, presidida por nosso pastor Martim Alves, e o DENEC coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo. Então, neste momento, iniciando a nossa lição de número 2, antes de nós passarmos a fazer a apresentação da lição em si, queremos já dar saudações iniciais para os nossos irmãos, com o nosso pastor Elinaldo e também com o pastor Elias. Pois não, amado. Pai do Senhor, para todos que estarão ouvindo esse podcast, né? Deus abençoe, que possamos com esta lição entender problemas sérios acerca da família, né? O dia a dia da família cristã. Deus abençoe. A paz do Senhor, queridos, eu quero primeiramente parabenizar, né, o DENEC por mais um evento abençoado que foi a BD em Síntese. Cresceu mais uma vez em número, mas cresceu também em qualidade em muitos aspectos e continua crescendo. Então, parabenizar os professores que têm acreditado nesse projeto. E hoje nós vamos para a lição de número 2 dessas 13 lições, e realmente o pastor Elianai Cabral trouxe um assunto maravilhoso. Vai falar sobre famílias, sobre alguns erros de grandes personagens bíblicos, e nós estamos aqui para aprender juntos. Então, Deus abençoe a todos, fique conosco, divulgue esse trabalho para que a EBD em Síntese chegue a mais e mais pessoas. Muito bem. Então, hoje nós estudaremos a lição de número 2, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. O texto áudio diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, 28. Verdade prática: preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica está em Gênesis, capítulo 25, versículos 19 ao 28. E diz: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Os objetivos desta lição são: primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. Segundo, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E terceiro, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Na introdução, nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, ele traz ao seguinte texto: a história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço.
Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Então, a palavra-chave para esta lição é predileção. No tópico primeiro, nós estaremos, então, abordando o plano de Deus para a família e sua presciência. E todo este tópico primeiro, convido o nosso pastor Elinaldo para trazer a sua abordagem. O pastor Elinaldo, que é um especialista nessa área de família, tem livros escritos, né, sobre a família e, graças a Deus, dirige um ministério muito abençoado em favor das famílias, que atinge tanto a nossa cidade de Parnamirim como todo o Brasil. Nosso pastor Alinaldo. Pois não, pastor Assis, pastor Elias, graças a Deus por mais esse podcast, né? Uma contribuição que Deus nos concede dar para o estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Então, o título da lição é instigante, não é? A predileção dos pais por um dos filhos. Aliás, essa lição, de um modo geral, no trimestre, trata de assuntos, digamos assim, que não são muito abordados nos estudos sobre família. Eu diria mesmo que é uma lição que trata de problemas diversos que podem ocorrer em qualquer família, não é? E, de modo especial, na família cristã, pois se baseia em histórias reais de personagens da Bíblia. E aqui nesta lição, escrito pelo nosso comentarista, pastor Adonai Cabral, né? Um grande homem de Deus, um grande mestre na doutrina, no ensino da palavra de Deus. Já vem na introdução. O primeiro tópico da lição é o plano de Deus para a família e sua presciência. Primeiro subtópico, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Então, o comentarista diz que o plano de Deus para Isaac e Rebeca fazia parte de um plano maior da parte do Senhor, né? Tá certo? Então, ele diz que quando Isaac conheceu Rebeca e tomá-la por esposa, ele não esperava o que ia acontecer. Né? Todo homem, e principalmente a mulher no Antigo Testamento, desejava viver a maternidade, ter filhos. Tanto que uma mulher que não tivesse vários filhos não era considerada uma mulher bendita. De certa forma, era até considerada uma mulher amaldiçoada, não é? Então, Isaac descobriu que sua mulher, Rebeca, era estéril. Era estéril, não podia ter filho, não é? Mas a palavra de Deus diz que ele orou para que Deus curasse a sua esposa, abrisse a madre dela, como diz em Gênesis 25, 21. Mas essa oração só foi respondida 20 anos depois. Veja só, né? 20 anos depois, quando ele tinha 60 anos de idade, porque ele recebeu a notícia de que sua esposa estava grávida. Aqui já vem uma lição que nem sempre Deus responde às orações como nós queremos, no tempo que esperamos. Não. Veja, passou 20 anos para responder uma oração. Como Gênesis 25, 26, tá certo? E aqui conclui o comentário dizendo, portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois ele opera seus desígnios, né? E cumpre no tempo certo dele. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Quer dizer, ela que era estéril, viu? Normalmente as mulheres, não é? Não é muito comum nascerem gêmeos, mas nascem. Então, a mulher tem filho 1 ano, passa um tempo, tem outro filho depois, e há quem passe anos para ter o segundo filho.
e Rebeca, no ventre dela, né, Deus lhe concedeu a resposta à oração para o marido, com dose dupla, vamos dizer assim, teve 2 filhos gêmeos, né? Esse é o subtópico 1. O subtópico 2 é o propósito presciente de Deus. A Bíblia diz que nos mostra que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, na verdade. São atributos, digamos, como diz a teologia, atributos naturais de Deus, e também chamados atributos absolutos, e também chamados intransferíveis. São qualidades de Deus que ele não transfere para ninguém. Não é? Nem Satanás é onipotente. Não é verdade, irmão? Nem o diabo é onipotente. Ele pode ser muito poderoso, mas onipotente só Deus. Só Deus onisciente sabe todas as coisas. Só Deus é onipresente, pode estar em todo lugar, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Agora, dentro da sua onisciência, ao lado dela, a Bíblia nos mostra a presciência de Deus, ou seja, quando ele sabe antecipadamente todas as coisas. Ele sabe tudo antecipadamente. É onisciente e onipresente também. Então, ele sabia, de antemão, o que havia de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. E o comentarista diz que isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. É interessante, não é? Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu 2 filhos gêmeos. Não é verdade? Ele respondeu. Passou 20 anos para responder. Mas quando respondeu de maneira dupla. 2 filhos de uma vez só. E a lição diz que, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, no ventre da mãe, né, já lutavam entre si. Já pensou, irmão? Conforme Gênesis 25, 22. No caso de 2 gêmeos, que depois recebeu o nome de Esaú e Jacó, não é? Deus sabia de antemão que eles seriam criados como agentes livres, como todas as pessoas. Todas as pessoas que nascem, bíblica e teologicamente falando, são agentes livres, ou seja, o que é um agente livre? É aquele que tem livre-arbítrio, pode fazer aquilo que entender que deve fazer. Não é verdade? Agora, ao mesmo tempo, amados, você pode dizer ao seu aluno, ao mesmo tempo que Deus dá livre-arbítrio ao ser humano para fazer as suas escolhas, fazer aquilo que melhor entender na vida, Deus também lhes dá responsabilidade. E todas as atitudes das pessoas, não é, trarão inevitavelmente as consequências. Como já disse alguém, as escolhas são opcionais, não é? Mas as consequências são inevitáveis, entendeu? E aqui, Esaú, Deus sabia que aqueles meninos que haveriam de nascer seriam gente livre, mas também seriam rivais. E, pela natureza, já mostrava no ventre que eles competiam entre si, na verdade. Interessante. À medida assim, essa competição não era consciente, porque criança no ventre materno, como embrião, primeiramente, não é? Como embrião, primeiramente, e depois como fetos, na verdade, não pode ser considerado responsáveis pelos seus atos, de forma alguma. Então, como Deus, ele tem presciência de todas as coisas. Diz a lição de maneira oportuna que devemos ressalvar que esse atributo, ou seja, presciência de Deus, não é causativo, ou seja, não implica num determinismo, como creem, por exemplo, irmãos, os árabes.
Os árabes têm uma palavra na língua deles chamada maktub. Maktub na linguagem árabe quer dizer, está escrito, o destino vai acontecer. Está escrito e vai acontecer. Eles acreditam no destino, conforme essa expressão. Maktub. Chega a dizer até o seguinte, na visão deles, eu estou sentado aqui nesta cadeira, nesta noite, porque o Deus deles, segundo Alá, assim determinou. Então, praticamente, o islamismo, a religião árabe, não admite livre-arbítrio. Pois tudo está determinado pelo destino. Destino com D maiúsculo. Mas a presciência de Deus não é bem assim. Não é? Ele sabe que vai acontecer, porque vai acontecer, não porque ele determinou. Presciência é isso. Tanto que alguns irmãos, às vezes, me perguntam, pastor, mas se no Apocalipse está dizendo vai acontecer aquelas catástrofes todas, não é a vontade de Deus? É preciso entender isso. Aquilo que está previsto no Apocalipse, tem coisas que são determinadas por Deus, mas tem coisas que são registradas ali, não porque Deus previu. Agora, Deus previu que vai, porque elas vão acontecer. Vão acontecer que os homens, como a gente, livres, Deus sabe que eles vão fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, ele previu porque vai acontecer. E não vai acontecer porque ele previu. Espero que tenha ficado claro a minha observação teológica, né? As coisas são previstas por Deus nem sempre porque vai acontecer. Mas vão acontecer porque ele previu. Mas ele previu que na sua presciência ele já sabia. Agora, há coisas que são objeto da onipotência de Deus. Isaías 43:13 mostra isso. Quando o Senhor Deus diz, antes que houvesse dia, eu sou. Não é? E ninguém pode escapar da minha mão. Aí vem a questão última. Operando eu, quem impedirá? Veja bem, operando eu, quem impedirá? É preciso lembrar, eu já falei disso nesses podcasts, Deus manifesta a sua vontade de duas formas. Vontade permissiva, permitiva, e vontade diretiva. Não é? Pela vontade, Deus trata com a maioria das pessoas, irmão, de acordo com a vontade permissiva. Por que os governos ímpios, esquerdistas, materialistas, fazem tantas coisas ruins, até perseguindo a igreja de Deus? É a vontade de Deus isso? Não, mas ele permite. Porque uma criança é estuprada, é a vontade diretiva de Deus? Não, mas ele permite. Porque há tantos crimes, tanta gente ruim, não é? Que alguém até diz assim, gente ruim não morre. Morre também. Mas não confunda a vontade diretiva de Deus com sua vontade permissiva. Também não confunda que a presciência de Deus é predeterminante, de forma alguma. E aí, concluindo essa parte, diz assim, devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Eu aqui discordaria um pouco do mestre Elianai, porque ele diz que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Mas que tipo de pessoa? Para cada pessoa não crente, Deus tem um propósito? Creio que não. Deus tem um plano para a vida das pessoas. O plano, por exemplo, o plano da salvação, não é? Ele não tem filhos privilegiados. É para todas as pessoas. Discordamos do teólogo Calvino quando diz que Deus faz com que a minoria privilegiada nasce desde o ventre da mãe para ser salvo. Queira ou não. Não é? É um decreto de Deus. Enquanto que a maioria
já nasce condenada, também por decreto de Deus. A meu ver, essa é a pior representação de Deus que alguém pode ter. É um Deus discriminatório, não é? Que de pessoas privilegiadas. Não. Vários versículos da Bíblia desmentem isso. João 3,16. Porque Deus amou os eleitos de tal maneira. Não. Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira. Jesus não soube sequer usar. Não usou nem, não encontrou palavras no grego, koiné, no qual foi escrito o Novo Testamento, o Evangelho, na verdade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, toda crê, qualquer um, gente, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, não compreendemos o seguinte. Agora, para aqueles que são servos dele, entender assim, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, entregaram a sua vida ao Senhor, de acordo com o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, né? Descansa no Senhor, espera nele. Aí sim, eu escreveria da seguinte forma: Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa que aceita seu Filho como seu Salvador. E o propósito é algo definido, não é verdade? Então, muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus, e ela é perfeita, conforme está em Romanos 12, 1 e 2, né? E diz assim: não vos conformeis com esse mundo, diz a palavra de Deus, não é? Mas apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, não é verdade? E diz também a palavra nessa. Vamos ler aqui para evitar dizer uma coisa que não seja certa. Diz assim a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, o comentarista citou. Abra sua Bíblia aí, você que vai ouvir esse podcast, para conferir, não é? Romanos, capítulo 12. Diz aqui a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos. Eu estava lendo o versículo 2 primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Veja que o verbo está no tempo reflexivo, não é? É a pessoa que tem que agir. Mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe. Esse é o primeiro tópico que foi nos entregue para comentar. Muito bem, nós vimos aí, no seu comentário, resumindo, a sinopse do tópico primeiro, que os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo, não é? Deus tinha um plano para a família de Isaac, na sua presciência ele previu o nascimento dos gêmeos e tinha um projeto para eles. Era uma família que vinha de Abraão, já tinha uma aliança de Deus com Abraão, né? Tinha esse projeto para aquela família que abrangia todos nós, inclusive. E como a gente vai ver agora no capítulo 2, aliás, no tópico 2, o conflito familiar. Conflito familiar, onde o comentarista ele aborda a esterilidade de Rebeca, aborda o conflito já no ventre de Rebeca, e os filhos lutavam no ventre dela, e também, depois do nascimento, o favoritismo do casal pelos filhos. Então, nosso pastor Elias, eu gostaria de ouvi-lo trazendo esse comentário do tópico segundo. Meus queridos, aqui no tópico 2, falando sobre conflito familiar, eu queria propor uma dinâmica para salas de aula. Pode parecer loucura, mas num primeiro momento, mas eu já executei em auditórios lotados com 300 alunos e funciona bem. Então, pegar uma etiqueta e colocar uma etiqueta com uma cordinha em um aluno que aceite esse propósito, ele não pode saber o tema que está na testa, colocar ali escrito elogie-me e em outro critique-me. Então, tudo que você perguntar para esse aluno ao longo da aula,
as pessoas irão contribuir como? Criticando o que está escrito, critique-me, elogiando o que está escrito, elogie-me. Por que a gente fala isso? Porque o tópico fala sobre favoritismo. E uma das coisas que acontece bastante quando a gente fala de favoritismo, é preciso entender essa dinâmica, é que, às vezes, a pessoa que tem predileção por outra, ela tende a ser leniente, até mesmo com erros. A gente vai ver que Rebeca, ela acabou sendo leniente, até orquestrando junto com Jacó algumas situações que eram erradas. Então, isso acabou trazendo prejuízo. Mas vamos ver, queridos, como Deus é maravilhoso. Então, na lição de número 1, falou de Abraão e Sara. Então, quando fala de Abraão e Sara, vai ver que Sara era estéril. Isso não impediu o projeto de Deus. Ela teve Isaac. Então, por volta ali dos 90 anos de idade, Abraão, por volta de 100, ele sai da sua terra com 75 anos de idade. Se a gente for ver aqui em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 4, vai dizer que ele tinha 75 anos de idade quando sai de Harã. E esperando nesse tempo, até o pastor Elianai Cabral fez questão de destacar o jeitinho que a gente vai ver no segundo subtópico. Mas não vamos pular etapas, vai falar da esterilidade. Na antiguidade, a esterilidade é importante o professor destacar, que era vista como algo maldito, ou seja, a mulher era tida como amaldiçoada. Imagine alguém que era isolado socialmente por isso. Além disso, o seu marido poderia deixá-la. Então, ele poderia repudiar a sua mulher, tinha esse direito quando ela tinha essa condição. Então, mas mesmo assim, a gente vê que Isaac, ele ora por sua esposa Rebeca, que também era estéril, assim como Sara era estéril, Rebeca também era estéril, e quando a gente vai depois para Jacó, a gente vai ver também que Raquel era estéril. Então, são 3 casos de esterilidade que não impediu o agir e o trabalhar de Deus de forma alguma. Então, queridos, quando a gente olha nesse contexto, a gente vê um aspecto positivo, que Isaac não repudiou a sua esposa Rebeca, mas ele ora por ela. O pastor Elinaldo já destacou aqui, foi em torno de 20 anos desde o pedido até que Deus realizou. Passou pela prova do tempo. E isso é algo tremendo. Parece fácil de passar, mas eu também passei 14 anos orando por um propósito como esse, e realmente é um período que você tem altos e baixos, mas tem que esperar no Senhor e aguardar que o Senhor é poderoso para fazer. E aí, queridos, ele ora, Deus concede, e aí nós vemos, no segundo momento, que também foi apresentado aqui pelo nosso pastor Elinaldo, a questão de que havia no ventre não um filho, mas 2 filhos. Aí vem Jacó e Esaú. E aí, desde o ventre, eles já estavam ali contendendo, havia aquele conflito que o pastor Elianai Cabral, quando fala na EBD em síntese, ele fala que eles vão continuar isso por muito mais tempo, vão crescer até um certo tempo juntos, mas logo depois eles vão se separar, e ele apresenta aí um conflito de nações. E aí, queridos, falando sobre isso aqui no subtópico número 2, vai dizer que os filhos lutavam desde o ventre dela, como está em Gênesis 25, 22. Então, naquele tempo, naquele ponto de vista social, a geração dos filhos herdeiros era importante para as famílias, ao ponto que nós vemos. É preciso explicar isso para os alunos. A decisão de Sara de dar H para Abraão era justamente para tentar suscitar filhos, ou seja, mudar aquela condição. Imagine como era difícil para a mulher daquela época passar por isso. Queridos, é interessante que aqui o comentarista destaca, ele falando sobre esse caso, ele fala, entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo. Imagine aí o ventre se mexendo excessivamente, e aí, naquele movimento excessivo dentro do seu ventre, a esposa de Isaac ora a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos dentro do seu ventre. Olha aí o primeiro ultrassom que a gente vê aí na história da Bíblia, aí, é Deus revelando que haviam 2 bebês ali no seu ventre, e que o menor dominaria sobre o maior. Isso aí é uma questão interessante,
que na Bíblia Sagrada, em várias ocasiões, o menor é escolhido para dominar sobre o maior, e podemos ver vários casos citados aí na Bíblia Sagrada. Não vou me ater muito a esse aspecto, mas os professores, ao apresentar em sala, fale sobre predileção. Coloque essa parte de predileção não só na questão da geração de filhos. Eu não seria a pessoa mais indicada para falar sobre predileção de filhos, porque eu tenho só uma filha. Mas, trazendo isso para todas as outras áreas, imagine quando você tem predileção sobre um obreiro sobre os outros, quando você tem predileção sobre um funcionário sobre os outros. Uma coisa é clara, ou você tende a motivar demais aquele que tem a predileção, ou você tende a fazer com que os outros se questionem sobre o propósito, quando eles veem que, independente da condição, o outro sempre será preferido para as coisas que são boas naquela instituição. Então, esse é o perigo. Queridos, e quando fala aqui no número 3 do favoritismo pelos filhos, diz que, em termos de personalidade, de temperamento, eles cresceram como pessoas diferentes. Então, aí nós vemos essa característica entre eles. Mesmo crescendo sobre o mesmo lugar, nós vamos estudar mais para frente a história de Samuel. Ele, por mais que estivesse em um ambiente em que muitas pessoas estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, ele mantinha a sua integridade. Então, o ambiente não era capaz de transformá-lo ao ponto de fazer coisas que desagradassem a Deus, mas ele mantinha a sua integridade. E aqui, quando fala sobre o favoritismo, ele mostra aí que em Gênesis 25 ao 28, Deus revela a Rebeca diferenças entre os gêmeos. O menor Jacó teria descendência, aí ele fala descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito Esaú. Então, aí falando sobre isso, queridos, a gente vê que Deus escolheu o menor. Eu acho interessante que um pastor no Rio Grande do Sul, pregando sobre os patriarcas, ele fala assim: é fácil ser Deus de Abraão, porque era alguém que ouvia a voz do Senhor e era capaz de sair sobre a direção de Deus para um lugar que ele ainda nem sabia onde seria o final. É fácil ser Deus de Isaac pela resiliência. Ele cavava os poços do seu pai, vinha lá os inimigos e enterravam. Mas ser Deus de Jacó, aí é que vem o desafio, né? Então, ser Deus de Jacó significa precisar mudar e conter uma personalidade difícil. Então, é interessante para ser abordado na sala de aula. O pastor, quando pregava lá no Rio Grande do Sul e falava sobre isso, me chamou muita atenção, porque lá fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olha o cuidado de Deus e a maneira como Deus olha. E aí fala que Esaú acaba por servir ao menor, e no capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria, por isso preocupava-se em abençoar quem? O seu filho predileto, Esaú. E por causa disso, queridos, nós vemos aí a bênção patriarcal, o direito da primogenitura. Então, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú. E, por sua vez, a sua mãe, Rebeca, amava o seu filho Jacó. Aí a gente já vê um casal com propósitos divididos. Aí o pastor Alinaldo, que é voltado para essa área de famílias, seria uma autoridade até para comentar um pouco mais sobre isso, mas imagine, queridos, que não havia unidade de propósito na casa. E, por vezes, havia até conspirações. Ou sem tratar, ou sem acordo, eles faziam algo para privilegiar aquele filho ao qual eles tinham predileção. Olha o perigo disso, em todas as áreas. Deus, ele nos trata com isonomia. Então, ele trata todos... É um princípio da justiça. É por isso que até a estátua da justiça ela é com a venda nos olhos, né? Para tratar todo mundo com igualdade. Então, imagine aí quando você tem predileção por alguém. Eu achei interessante que aqui no auxílio ao professor falado aqui a respeito de maridos e esposas. E eu achei interessante que fala sobre que eles devem amar-se mutuamente. E esse amor deve aparecer para os filhos. Então, imagine que no caso aí de Rebeca e Isaac,
em algumas situações, apareceu uma certa conspiração. Então, aqui o comentarista falando sobre isso, diz que as Escrituras não deixam nenhuma dúvida sobre isso. Os filhos devem saber instintivamente que é verdade. Então, eles observando os pais num ambiente equilibrado de amor, de cooperação, de apoio mútuo, e isso aí, no caso do patriarca Isaac, nós vemos que deixou a desejar, pelo menos no acordo. Existe uma lição do MMI, eu fiz o curso de Casados para Sempre, e uma das lições é o acordo. Então, fala justamente sobre essa necessidade que o casal tem de juntar-se e, para decidir algo, apresentar para que jogue ali numa tempestade de ideia, para que se trace a melhor linha de ação, para que se tenha unidade de pensamento. Então, eu achei interessantíssimo esse comentário, porque ele reflete o momento que o patriarca estava vivendo. Então, ele toma uma decisão sozinho, a esposa toma outra, prepara e orquestra ali um cenário para que o filho mais novo enganasse o próprio pai, coloca a gravidade disso na área dos relacionamentos. Imagina aí, pastor Elinaldo, pastor Assis, quando você pega um ambiente em que você vê a mãe conspirando para criar um cenário, enganar o seu marido com o seu filho mais moço, tentando ali tirar um direito que era do mais velho. Então, a gente vê isso aí nesse contexto. Claro que tudo na nossa vida tem a permissão de Deus, ou Deus conhece o propósito. Então, aqui ele fala assim também, ó, o verdadeiro amor entre os pais não pode ficar escondido. Os filhos ouvirão o amor através de ternas palavras pronunciadas. E aqui, queridos, ele fala não só isso, porque às vezes, até eu já lecionei sobre isso algumas vezes, de que adianta um amor só de palavras? Já viu quantas pessoas falam assim, até em compromisso, falam para os seus pastores assim, eu vou estar fazendo tal trabalho, quando chega no horário ele não está lá. Ele é bom em prometer. Da mesma forma, também, existem relacionamentos em que os maridos prometem para a esposa, ou falam palavras bonitas, ou dizem eu te amo, mas não há uma cumplicidade, não há apoio mútuo, não há ajuda. Então, aqui eu achei interessante nesse comentário que está aqui na lição, e lendo o livro do pastor Elianai Cabral, oriento a todos a comprar. O pastor Assis Irineu me motivou ali na igreja a sempre comprar o livro do comentarista. E aí eu vi, pastor Linaldo e pastor Assis, que é muito barato. O livro ele custa R$20 e é uma ferramenta fantástica de subsídios para melhorar, para ajudar na aplicação da lição. Então, sempre agora eu vou ter esse hábito, já vinha fazendo já algumas e vou continuar fazendo, de comprar esse livro, e aconselho aos professores, o trimestre está só começando, a comprar o livro do comentarista para que possa somar a sua lição. Se puder, faça uma dinâmica, botando um aluno seu para ser elogiado e um para ser criticado, para você ver como as pessoas reagem a isso e como, no final, eles só podem descobrir no final que a etiqueta na testa dele está escrito elogie-me ou critique-me. Acredito que vai ser um exemplo muito bom para entender um pouco como funciona a predileção em vários ambientes. Nós vimos aí o comentário em que o senhor, pastor Elias, abordou esse fato da predileção dos filhos, que é uma das coisas que causam conflitos na família, conforme o resumo, a sinopse aqui do tópico 2. E o tópico 3 traz o problema da predileção por filhos na família. Então, no subtópico 1, o comentarista traz sobre a predileção a respeito de Esaú. Esaú era o filho predileto de Isaac. Ele diz que Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25:23. O que dizia Gênesis 25:23? Que o maior serviria ao menor. Ou seja, no projeto de Deus, a escolha divina já tinha sido feita. Os dois eram importantes, mas para Deus, a aliança que Deus tinha feito com Abraão, que tinha repetido com Isaac, seria feita com Jacó. Ele já tinha revelado isso para Rebeca. Certamente Isaac tinha conhecimento, mas ele foi fraco, ignorando totalmente
a revelação de Deus dada à sua esposa, o projeto que Deus tinha tido, que tinha mostrado. E aí ele conclui aqui esse parágrafo dizendo que Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Abraão, por exemplo, teve vários filhos. O primeiro filho de Abraão não foi Isaac, foi Ismael. E Isaac foi o segundo filho. Mas a promessa de Deus era com Isaac através de Sara. E Isaac foi escolhido. Depois Abraão teve uma mulher chamada Quetura e teve mais 6 filhos. Abraão despediu todos os 6. Ismael se tornou amigo de Isaac. Não houve nenhum conflito entre irmãos, porque Abraão seguiu o plano de Deus com relação aos seus filhos. Mas Isaac aqui teve predileção por Esaú. Mesmo Deus tendo revelado o plano que tinha com Jacó. E aí Rebeca, que sabia do plano de Deus, ela tinha predileção por Jacó. Ele era o filho predileto de Rebeca. E por ser assim, ela passou por cima da autoridade do marido e sabia que era a vontade de Deus, mas ela interferiu nos acontecimentos, né? Arquitetando um plano para que Isaac abençoasse a Jacó e infringindo e pudesse ter a bênção da primogenitura. Ou seja, ela usou uma trapaça para que o plano de Deus se concretizasse, como se Deus precisasse de ajuda humana para realizar seu plano. Mas, no aspecto humano, na fragilidade dela, ela agiu assim. Foi uma falha dela, foi falha de Isaac, todos os dois falharam na questão dos filhos. Então, concluindo aqui este tópico terceiro, a gente tem o problema da predileção pelos seus filhos. Eu quero deixar esse comentário com o pastor Rinaldo, encerrando a lição de números 3, e depois do encerramento, fazendo a conclusão final já destes comentários de hoje. Veja bem, no tópico 3, pastor Assis já falou sobre o subitem 1, não é? O tópico 1. E o 2 também? 2 também. Mas aqui é interessante que quero ressaltar o papel da mãe, né? Uma serva de Deus precisa ser, ao lado do seu marido, uma sacerdotisa do lar, não é verdade? Os pais devem ser os primeiros pastores dos filhos, se tratando de pais crentes em Deus, pais cristãos, é verdade? E aí nós vemos, então, a questão da predileção. Esaú é o filho predileto do pai, e Jacó foi o filho predileto da mãe. Queria dar uma palavra o seguinte, que às vezes é inevitável, digamos, em uma família tem 5 filhos, e o pai se identifica mais com um deles, por alguma razão, ou com uma filha, da mãe com a filha, etc. Agora, isso pode haver, mas não pode ser demonstrado. O problema é demonstrar perante os outros que tem essa afinidade maior. Se houver isso, vai dar problema sério, como aconteceu com os filhos de Isaac, né? E eu peço a você que veja na sua Bíblia um detalhe. Em Gênesis capítulo 26, né? A minha Bíblia aqui está bem marcado isso, desculpe, Gênesis capítulo 27. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. Veja que, quando a mãe diz para o filho, aquele plano carnal, humano, não é? O rapaz diz assim, versículo 11, eis que Esaú, meu irmão, é varão caprichoso, e o varão, porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. O desejo da mãe é que o pai desse a bênção a Jacó, não é verdade? Desse a bênção a ele. Então, o próprio rapaz estranha aquela artimanha, mas a mãe o que faz? Olha, é o exemplo mal de uma mãe. O versículo 13, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Já pensou? Somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Ela usou autoridade materna, não é verdade?
e induziu o filho a pecar, a errar, na verdade, e fez ela, então, o filho fez a caça, a mãe fez um guisado gostoso, depois pegou os vestidos de gala de Esaú, não é? E vestiu Jacó. Veja que arrumação terrível, meus irmãos. E pegou pele dos cabritos e cobriu as mãos e a lisura do pescoço de Jacó, tá vendo? Quer dizer, foi terrível isso. Uma mãe cristã nunca deve induzir os filhos a pecar, e jamais contribuir para essa maneira tremenda. Agora, veja que Jacó parece que não tinha assim, uma personalidade muito forte. Quando ele foi levar o guisado ao pai, não é? Quando ele foi levar o guisado ao pai, ele mentiu 2 vezes, 3 vezes, enganou o pai uma vez. Coisa terrível, né, meus irmãos? Quero ressaltar esse aspecto aqui da predileção, que foi feita, a mãe usou de má fé, digamos assim, não é? Ela usou de má fé. Olha só o que aconteceu. Quando ele foi levar o guisado gostoso que a mãe preparou para o pai, no versículo 18, não é? E o pai, ele disse, meu pai, eis-me aqui. Ele perguntou, quem és tu, meu filho? Já pensou? Jacó disse, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como disseste. Veja só, irmão, a mentira dupla. Disse que era Esaú e disse, tenho feito como disseste. 2 mentiras. Na verdade, mentiu 4 vezes. Não é verdade? Levante agora. Aí o pai disse assim, ele disse, levanta-te, assenta e come a minha caça. Então disse Isaque a seu filho, como é isto que tão cedo achaste, filho meu? Irmão, esse é um ponto que o professor não deve deixar de abordar, meu filho. Né? Ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Segunda ou terceira mentira aí. Segunda mentira, na verdade. Terceira, aliás. Deus não fez isso, foi a mãe que mandou ele mentir. Disse Isaque a Jacó, chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo. O pai teve aquela dúvida, não é? Se é meu filho Esaú mesmo. Está entendendo? Ou não. Então Jacó chegou a Isaque, o pai apalpou, como ele imaginou, porque ele estava desconfiado, né? Por causa da voz. A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Enganou o pai, além de mentir, mais um engano. E não conheceu por quanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E ainda disse no versículo 24, és tu, meu filho Esaú? Olha aí. Ele disse, eu sou. Mentiu mais uma vez. Que coisa terrível. Então faz chegar isso para que coma, etc. Ele comeu. E disse Isaque, seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho. Foi uma trama terrível. Então chegou e beijou. Então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou. E deu a bênção que você pode ler para os alunos ver qual foi a bênção tremenda, que a bênção era para Esaú e ele deu a Isaque. Enganado. Deu a bênção de Jacó, a bênção de Esaú, ele deu a Jacó. Não é verdade? É o que está escrito aqui? Meu irmão. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, né? Chegou, Jacó acabou de sair, né? Seu pai Jacó, veio Esaú, seu irmão, e trouxe a caça, e era verdadeira. Está entendendo, meus irmãos? Então, deve mostrar isso. O pai nunca deve usar de artimanhas, de tramóias,
não é, de conselhos errados para os filhos, porque as consequências virão de maneira terrível. Aí no item 3 aqui, top diz, a predileção, o problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham do conflito entre os dois filhos, desde o ventre, faltou a Isaac como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. Ontem eu dizia ao irmão que estava ao meu lado, eu falei, você não foi, pastor Assis? O diabo sabe usar. O que é que ele não usou lá no Éden? Adão foi falar com a mulher, com Eva. Porque o diabo, ele era um querubim ungido, não é? Na escala angelical, havia anjos, arcanjos, querubins, não é verdade? E serafins. Então, como querubim ungido, ele tinha uma capacidade tremenda, né? Psicológica, espiritual, né? Mas usou para o mal. E agora Satanás tenta, não propriamente, ele não tenta diretamente Jacó. Tenta sua mãe. Induz a mãe, que tinha certamente aquela autoridade sobre o filho, na verdade, e induziu a pecar. Então, o presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral, quando os pais preferem, demonstram essa preferência para qualquer dos filhos, né? Pois eles são a herança do Senhor. Ambos eram a herança do Senhor. Só que Deus tinha, como foi dito pelo pastor, um propósito especial na vida de Jacó. Ele tinha. E Deus concedeu esse privilégio para os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas. Os pais têm responsabilidade, desenvolvimento saudável, equilibrado, do ponto de vista físico, emocional e espiritual. Efésios 6 e 4, na verdade, vale a pena ler Efésios 6 e 4. Você pede a um aluno para ler o professor, né? Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vamos lá. Efésios 6. Peguei no Efésios, né? Capítulo 6, versículo 4. Primeiro ele fala para os filhos, em Efésios 6, 1. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor. No Senhor, porque isso é justo. Jacó obedeceu à mãe, mas não foi no Senhor. Foi da carne. Aí vem o mandamento de Êxodo, capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não é verdade? Aí no versículo 4 diz, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Este é o mandamento bíblico que a maioria dos pais evangélicos, inclusive na nossa igreja, não cumprem. O pastor Assis e o pastor Eli são testemunhas de que um dos ensinamentos mais preciosos da austeridade é para que os pais façam o culto doméstico. Façam o culto doméstico, o culto tão simples, não deve demorar mais que 20 minutos, no máximo meia hora, se for muito grande os capítulos a serem lidos. Então, os pais cristãos pecam por não cumprir esse mandamento de Deus, do culto doméstico. Eu creio, amados irmãos, que Isaac não fazia o culto doméstico. Eu creio. Não levava seus filhos para os pés do Senhor, adoraram com sabedoria, com humildade, com santidade. Não é? A prova está aí. Que a própria mãe, se fizesse o culto doméstico, não é? Lendo a palavra de Deus, não faria uma loucura dessa. E se os filhos ouvissem diariamente
a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, da Torá, do Antigo Testamento, lembrariam disso, na verdade, mas não. Tanto que depois, lá em Deuteronômio, eu acho que é capítulo 11, não é? Vamos ver aqui. Às vezes a mente da gente falha, não é verdade? É muito sério. Deuteronômio 11, 18 a 21, você pode mostrar isso, né? Se Isaac, o Rebeca, tivesse cumprido isso, verdade que isso aqui foi depois do fracasso deles, na verdade, mas eu creio que isso Deus fez um mandamento. Onde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e até por sinal na vossa mão, para que esteja por testemunho entre vossos olhos. Agora veja o mandamento doméstico. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escreve-nos no pai da tua casa, nas tuas portas. Esse é o mandamento de Deus, irmãos. O 22, porque se diligentemente guardar todos esses mandamentos que vos ordenam, nós guardar e amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os caminhos, e aí ele vos chegar, também o Senhor, diante de ti, vos lançará fora todas as nações, promessas de Deus. A maioria dos crentes, eu faço questão de que nesse podcast os irmãos valorizem isso. Culto doméstico, aí você vai para o Salmo 78, o comentarista até cita referência, mas não escreve. Salmo 78, irmãos, culto doméstico é mandamento de Deus, não é mandamento do pastor Rinaldo, da Assembleia de Deus. Não. Salmo 78, irmão, diz assim, ó: escutai minha lei, povo meu, inclinai vosso ouvido a palavra da minha boca, abrirei a minha boca numa parábola, por enigma da antiguidade. Aí veja, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos, aqui a Bíblia, aos seus filhos, mostrando a geração futura o rosto do Senhor, assim como a sua força, as maravilhas que fez. Está vendo? Os pais não devem cobrir aos filhos. E o 5, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Olha aí, em Jacó. Está vendo? E pôs uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem, levantassem, contassem seus filhos. Para quê? Para que pudesse em Deus a sua esperança, e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não conheceu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então, irmãos, esse último ponto que eu comentei não está propriamente no texto da lição, mas eu achei oportuno lembrar os amados irmãos esta verdade, este mandamento de Deus para o culto doméstico. Para o culto doméstico. Porque se Isaac fizesse culto doméstico com sua família, certamente Rebeca não cometeria tão grave pecado de induzir seus filhos a mentir, a enganar o seu velho pai, que já não via direito, já tinha perdido a visão. Então, que Deus ajude que nessa lição, além de evitar a demonstrar predileção por alguns dos filhos, certo? Os pais devem fazer o culto doméstico, porque no culto doméstico a palavra de Deus é lida todo dia e pode evitar muita coisa ruim. Então, está na Bíblia, o recado até em excesso, não é? Oremos, irmãos, Deus abençoe que essas reflexões feitas pelo pastor Elias, pelo pastor Assis e por mim, os irmãos considerem, anotem, e não só tramitam para a classe, mas para toda a igreja, tá bom? Na escola dominical. Oremos, querido Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por essa bênção,
o privilégio de ter em mãos uma lição tão rica que tu deste comentário ao nosso querido pastor Elinai Cabral. Agradecendo pela vez de poder fazer parte desse podcast. É uma forma de contribuir para que os professores aperfeiçoem o ensino nas lições em classe. Nos abençoe para que possamos sempre fazer vontade, dirige tudo, Senhor, guarda de todo mal. Nos despedindo neste momento daqueles que estão diante do podcast. E queremos aqui dar a bênção apostólica para todos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos agora e sempre. Amém.